falando sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Então, só para refrescar um pouco, né? Quando alguém aceita Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dessa pessoa. Vai habitar no espírito dessa pessoa. E o que tem que acontecer e o que vai acontecer? Isso vai transformar essa vida, né, daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, na vida daquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Então, o fruto do Espírito na vida dessa pessoa, na realidade, é uma vida com Jesus Cristo. No momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro daquele que nasce de novo, esse fruto do Espírito é gerado. O Espírito Santo começa a trabalhar no interior, a trabalhar no espírito dessa pessoa, para que esse fruto que Deus espera de cada um daqueles que nasceram de novo seja gerado. E esse fruto do Espírito deve permanecer nas nossas vidas durante todo o tempo, né? E que estivermos aqui, e devemos também passar por aprimoramento em cada uma desses componentes do fruto do Espírito, como está descrito, né, que nós já lemos agora, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, domínio próprio, né, como a palavra já, a ideia da frase já nos dá, né, é algo que seria muito bom se, a partir do momento que nós fôssemos salvos, né, quando nós nascemos de novo em Cristo, ele já viesse junto. Mas não vem, né? Tanto os outros componentes do fruto do Espírito, quanto esse, tem que ser desenvolvido e trabalhado. Então, a luta do cristão por domínio próprio, eu diria, ela é permanente e é difícil. Mas quando nós, né, buscamos força e socorro em Deus, o Senhor, ele disponibiliza poder, né, na nossa vida para que nós possamos chegar ao alvo, atingir ao alvo, né? Mas tem que ser também uma vontade manifesta nossa para que isso aconteça. Então, nesse estudo, né, que nós estamos falando sobre o nono, né, e último, que eu diria assim, componente do fruto do Espírito, nós vemos que a lista, né, começa ali com amor e termina com domínio próprio. Eu diria assim que o amor nos mantém na tona, né? E o domínio próprio nos mantém ancorados nessa nossa jornada, né, como cristãos nascidos de novo. O amor nos dá liberdade, né? Há liberdade no amor. Agora, o domínio próprio, o autocontrole, fornece limites nos quais o amor pode transitar. Então, domínio próprio, ele ali no grego é egikrateia. Significa
temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e sobre as paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme. Kratos, né? Domínio. Então, é esse o significado dessa palavra, né? Então, o segundo o dicionário, né? O autocontrole é saber controlar, dominar as emoções, as atitudes. É quando nós temos assim um controle total do nosso corpo. É quando nenhuma vontade, ou eu diria vício, consegue nos dominar. Só para ter uma ideia, né? O antônimo no grego de ekrateia é acrasia. Acrasia significa o quê? Significa excessos, significa comodismo. Só para nós termos uma ideia dessa palavra. Então, domínio próprio é uma boa tradução e inclui autodisciplina. Domínio próprio é nós sermos autocontrolados e com sabedoria conseguir controlar e direcionar a nossa vontade, os nossos sentimentos e também o nosso corpo. O verdadeiro discípulo, né, do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser autodisciplinado, tem que ser alguém que seja controlado, que tenha total controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades e tudo mais. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, está escrito assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, nós temos, né, como cristãos, tudo permitido, mas nós sabemos que nem tudo convém. Em todas as áreas, né? Muitos comem demais, né? Ou bebem demais, ou gastam demais, e abusam, né, de muitas outras coisas, muitas situações que acabam prejudicando, né, a pessoa, devido ao abuso. Em Provérbios 25, 28, está escrito assim: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É uma figura interessante, né? Uma cidade derribada é uma cidade destruída, que não tem muros, né? Qualquer um entra e sai a qualquer hora. Então, qualquer área de nossa vida, fora do controle, não importa se é grande ou pequena, a gente entende o quê? É uma brecha, uma porta aberta para o inimigo, como essa figura da cidade sem muros. E nós temos que entender que o nosso inimigo, ele sabe, ele conhece as nossas forças, né? A nossa força, e conhece as nossas fraquezas. E ele vai, com certeza, se nós não tivermos verdadeiramente com os muros erguidos, né? Atacar exatamente nesses pontos em que nós podemos ser atingidos, né, nas nossas fraquezas. Então, ele está sempre à procura de um desmoronamento, né, desse muro protetor que está na nossa vida. Basta uma área fora de controle, alguma paixão descontrolada, algum sentimento que foge, né, do nosso autocontrole, e será nessa área que ele irá entrar
e atrapalhar a nossa vida. E as suas armas são as mais variadas possíveis, né? Ele tem ali um menu para todos os gostos, né? Então, como que ele age? As suas armas são exatamente as tentações, baseado naquilo que nós somos, né? Que ele conhece as nossas fraquezas, ali ele vai direcionar as tentações. E não vai ficar barato, né? Porque quando ele atinge com a tentação, atinge o seu objetivo, aí vão acontecer o quê? As feridas, né? Que vêm, que são as feridas da culpa, da vergonha, da frustração, né? Do ato de falhar. E ele vai agir de tal maneira, e a meta dele sempre é nos manter presos o maior tempo possível dentro dessa situação que nós, muitas vezes, permitimos que ele crie, através da nossa falta de controle, falta de disciplina. Então, nós precisamos de autocontrole para conservar todas as outras virtudes que compõem esse tão necessário fruto do Espírito que devemos apresentar nas nossas vidas. Todos aqueles 8, né, componentes acabam sendo destruídos pela falta de autocontrole, pelas brechas que nós damos ao inimigo atingir a nossa vida com essas tentações. E ele é seletivo nas tentações, ele vai nos atingir com aquilo que vai fazer efeito na nossa vida, nas nossas fraquezas, naquilo que nós não estamos verdadeiramente dominando e controlando. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, né, está escrito assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós precisamos de autocontrole para conservar, né, todas essas virtudes, tudo aquilo que nós já vimos esses dias, né, para que nós glorifiquemos a Deus no nosso corpo, apresentando a Ele o fruto do Espírito. Nós temos que alguns aspectos, né, que nós podemos falar sobre domínio próprio. Um dos mais, assim, que eu diria, que provoca muitas situações difíceis, né, é o domínio próprio sobre a própria língua, né? Lá em Tiago 3,2 está escrito assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então, esse é um aspecto, domínio próprio, dominar a nossa língua, né? Das maledicências, de tudo que a língua pode provocar, né? As palavras podem provocar. Domínio próprio sobre a sua boca, a sua língua. O outro aspecto que o domínio próprio tem que atuar são nos nossos pensamentos. Nós devemos levar cativo todo pensamento, né? Ali em 2 Coríntios 10:5 está escrito assim: nós devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Então, a nossa mente é um turbilhão, o dia todo estão passando pensamentos, mas nós devemos ter autocontrole, controlá-lo, para levar nossos pensamentos sempre obedientes à palavra de Cristo. Um outro aspecto, né, são os apetites desenfreados em geral, né, como nós já falamos um pouco ali antes, e as paixões sexuais. Então, Colossenses 3,5 fala assim, ó, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, aqui a gente vê muitas coisas que estão dentro dessa falta de controle, né, que a pessoa pode ter. E acaba entrando, né, em uma dessas situações e outras parecidas. Então, temos, né, que ter autocontrole sobre a nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente apresentar completo o fruto do Espírito. 1 Coríntios 9, 25, diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, é uma bela figura aqui. Um atleta que se prepara, ele se abstém de muitas coisas, de alimentos, de coisas mal preparadas, ele pratica os exercícios, mas ele se domina, né? E visando o quê? Ganhar algo corruptível, algo aqui. Agora, nós, quando mantemos o nosso controle, nós estamos visando uma coroa que é incorruptível, uma coroa para a eternidade. Provérbios 16, 32 fala assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito muito mais do que o que toma uma cidade. Então, a importância de governarmos, né, o nosso interior, porque o nosso espírito tem que dominar sobre a nossa carne e sobre a nossa mente, para que possamos verdadeiramente frutificar esse fruto do Espírito. Quando nós queremos simplificar um pouco, falar, né, dessas características, eu diria assim que no mundo, né, existem 3 tipos de seres humanos. Aqueles que andam como animais, procurando ali satisfazer a todo custo as suas necessidades latentes, dominadas somente pelo instinto, né? O que está acontecendo aí? O seu corpo acaba dominando, né, a sua alma e o seu espírito. Então, ele é totalmente carnal, né? Totalmente carnal. Aqueles que também é o segundo tipo, né, de seres humanos que são aqueles que acabam rastejando, movido pelos seus sentimentos. O que acontece? A sua alma domina o seu corpo e o seu espírito, também fora do padrão de Deus. E existem aqueles, né, os seres humanos lúcidos, completos, aqueles que andam em pé. São os que, pelo seu espírito, sob a direção do Espírito Santo de Deus, controlam o seu corpo, os desejos do seu corpo e os desejos da sua mente, da sua alma.
Então, homens que andam em pé, esses que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, são aqueles que, de fato, possuem domínio próprio. E para nós termos um exemplo, Jesus Cristo, o homem, é um grande exemplo de autocontrole. Jesus Cristo, no seu ministério aqui, né, durante o período que ele esteve ministrando, que houve testemunhas, né, oculares do seu caminhar aqui. Porque antes também ele deveria ter, né, antes dos 30, esse mesmo comportamento. Então, Jesus é o grande exemplo. Nos evangelhos estão registrados ali diversos episódios em que ele deixou o quê? De lado a fome, a sua autodefesa, a sua irritação, a sua tristeza, para fazer a vontade de Deus. Ele dominou a sua vontade. Lá uma vez em Samaria, ele estava evangelizando, curando, orando, libertando as pessoas, né, tão atirado no trabalho que nem comer ele estava comendo. Né? Ele deixou de comer enquanto estava trabalhando, dominando o seu corpo. Lá em João 4, 31 e 32, fala sobre isso. Tanto que seus discípulos chegaram para ele e disseram: Rabi, come. E ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ele estava fazendo a vontade do Pai, mas dominando o seu físico, dominando o seu corpo, a sua vontade de comer. Dominou também, teve autocontrole sobre a sua tristeza no jardim do Getsemane. Ali em Lucas 22, 42, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Então, naquele momento de tristeza, ele teve autocontrole de fazer a vontade do Pai e não se deixar levar por aquele momento tão pesado na sua vida. Outra situação, né, no seu sofrimento na cruz, lá em 1 Pedro 2,23, ele suportou, né? Ele manteve o seu autocontrole. Ali estava escrito assim, está escrito, 1 Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, domínio próprio. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Autodomínio, controle, né? Autocontrole, sem revidar, sem ser agressivo em momento nenhum. E outro aspecto, né? Quando na sua rotina de trabalho, ali até lidando com seus discípulos, né? Muitos deles, ainda crescendo na fé, e ele falou: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto de vós? Até quando vos suportarei? Mantendo ali o seu autocontrole, né? Porque às vezes algumas situações, eu diria entre aspas, dava vontade de chutar o balde, mas autocontrole, né? Suportando e ensinando e mostrando e mantendo a sua serenidade, a sua atitude. Então, a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu e sobre as paixões. E agora temos que entender que domínio próprio não é somente pela força da vontade humana, como nós já falamos. Domínio próprio
não é só um autocontrole, né, estoico. Eu vou me controlar. Não é isso. Jesus Cristo, né, um pouco antes de voltar aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles receberiam poder do alto, o Espírito Santo de Deus. Lucas 24, 49. Então, nós precisamos desse poder de Deus para conseguirmos nos autogovernar. É necessário que deixemos Deus, através do Espírito Santo, trabalhar em nosso interior, na nossa vida, no nosso espírito, nos mostrar o caminho do controle. Quando nós olhamos, né, para o fruto do Espírito Santo, quando nós olhamos todos esses 9 atributos do fruto, nós estamos vendo ali um retrato do próprio Jesus Cristo. Todas as 9 virtudes que nós já falamos aqui, elas estão presentes no caráter de Cristo. E elas só podem ser implementadas no cristão por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando, na ocasião do batismo com João Batista, né, que o Espírito Santo veio sobre ele e encheu a sua vida. E tantas coisas, né, que ele suportou, que ele viveu, sempre mantendo essa disciplina, esse autocontrole e apresentando na sua vida todo esse fruto, o fruto do Espírito. O Espírito Santo é quem opera essa transformação moral que necessitamos na nossa vida. Em 2 Coríntios 3,18, está escrito assim: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescentes, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, transformados cada dia, em cada momento, para nos parecermos cada vez mais com o que Cristo é. Apresentar esse fruto completo, com essas 9 características, né, nas nossas vidas. Então, uma coisa temos que fazer: deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, no nosso caráter, a fim de que possamos produzir plenamente, completamente, o fruto do Espírito. Exatamente o fruto que Deus espera de cada um de nós. Amém? Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. E até amanhã, com a graça de Deus.